Eu comecei a tatuar achando que eu queria viver de arte, mas eu acho que eu tô buscando alguma outra coisa além da arte também. Mas também, tá? Eu achava que era sobre tatuar diretamente. E eu tô percebendo hoje que é um pouco mais do que só isso. E olha que eu acho que tatuar e viver de arte já é algo muito grande. Eu acho que também é alguma coisa sobre conduzir minha própria vida. Manja, tipo, sem ficar me explicando demais, planejando as minhas coisas do meu jeito. Eu tenho sentido que a arte começou a me obrigar a organizar meu tempo. Tipo, antecipar as paradas e executar. Com emoção, sem emoção, triste, feliz, alegre, de qualquer jeito. Só executando o que tem que ser executado. Eu consegui planejar uma Eurotour, consegui estruturar minha agenda, tô conseguindo produzir com frequência. Mas assim, nada também absurdo, tá? Não como se eu fosse uma máquina de... uma super máquina de produção, tá? Não como se eu fosse um robô que executa tudo. Mas eu acho que eu tô conseguindo conquistar as coisas do jeito que eu quero, sabe? Mano, eu tô percebendo que a tatuagem tá me levando pra alguns lugares que eu não esperava antes. Tem mudado um pouco como eu organizo meus dias, como eu penso um pouco nas coisas, para além de... para além da tatuagem, para além da arte também, né? Mudou muito porque eu acabei pensando em como me organizar melhor nos últimos tempos, como produzir algo mais legal, né? Em como entregar conteúdo, ajudar pessoas, e isso é muito legal. Dia desses eu vi um vídeo de um cara, ele tá pintado de Saci Pererê, assim, e né, ele tá equilibrado numa perna só, e aí passa alguém por ele, elogia, aí ele fala sobre um lance que me pegou muito. Ele fala que o equilíbrio é só 30% físico, e todo o resto é só a qualidade dos seus pensamentos. E isso me pegou muito, mano, me pegou muito porque eu acho que pra se ter equilíbrio na vida, pra se ter equilíbrio de ter uma qualidade de vida legal, porque nem sempre você vai estar bem, né? E mesmo nos dias ruins, assim, né? Como você se mantém consistente e de pé, é uma parada muito interessante pra mim. Eu tenho refletido muito sobre isso. Tô vendo eu gravando os vídeos um pouco mais natural, o processo ficando um pouco mais fluido, né? Eu tenho conseguido falar melhor cada vez mais, pelo menos eu acho, né? Tem alguns vídeos aí que eu já lancei. Eu não queria gravar esse vídeo em casa, né? Esse vídeo é mais solto, né? Mais reflexão, menos roteiro. Tem roteiro ainda, tem umas anotações. Eu queria, mas assim, queria fazer uma parada mais solta, que tivesse um pouco mais de reflexão com vocês, sem muita teoria, sabe? Muita técnica. Putz, eu fiz o café, eu nem tô tomando. Esse aqui é o meu almoço, café da... Não, almoço, café da manhã barra lanche da tarde. Que eu acordei tarde, então eu não almocei, não tomei café e não, e não fiz o lanche da tarde. E, enfim, eu queria trazer um conteúdo mais viajado mesmo, mostrar como que tá a cabeça do palhaço, né, um pouco, para vocês entenderem como que anda essas reflexões, né. E, enfim, a ideia desse café é essa troca, né, e principalmente eu não quero fazer ele em casa, eu quero fazer ele em outros ambientes, para destravar um pouco também, me forçar a gravar em outros lugares, né, me forçar a mostrar outras imagens para vocês também. Por isso eu até peguei de volta minha fiel escudeira, desde que eu usava desde o início, né. Ela é meio ruinzinha de foco, mas acho que ela vai me ajudar. Logo logo melhora esse áudio também, se tudo der certo. E enfim, meu, eu vou subir, vou gravar com vocês no ambiente de sempre para falar um pouco mais. Acho que vai ser mais legalzinho. Espera aí que eu já volto. Tá, vamos lá. Vamos fingir que eu tô com a mesma roupa, né? Meu, acabei decidindo não gravar no mesmo dia. Como eu tô fazendo testes, né? Tudo é passível de correção aqui. Então, esse é um teste genuíno, vocês estão vendo acontecer aí na prática. Enfim, de toda forma, tava falando pra vocês que tava com muitas reflexões da onde a tatuagem tava me levando, de como tava sendo os processos aí pra mim. Eu vou dar a primeira ideia, né? Esse quadro aqui,
A ideia é de fazer sempre um café e trocar uma ideia. A priori, não é trocar ideia só dentro de casa. Eu quero fazer isso dentro de outros cafés. Então, tô me repetindo só para ir fazendo junção dos assuntos. Não para ser chique, pagar café superfaturado, mas a ideia é de que eu tenha uma estrutura diferente também, uma estética diferente, só para não ficar gravando só dentro do quarto e ter um mais dinamismo também aqui nas reflexões com vocês. O que eu acho que tá mudando na minha cabeça, né? Mudando na minha rotina com a tatuagem? Eu acho que nos últimos anos, pelo menos esse último ano, eu comecei a ter uma noção maior de organização. Tem colocado mais na minha cabeça, mais enfiado, assim, uma parada que eu tenho chamado de institucionalização dos meus sonhos. Dei nome aos meus planos pessoais e, né, emocionais a uma coisa que eu achava que nunca iria acontecer. Por que dei nome? Porque eu sinto que fazendo isso é como se eu estivesse fazendo um projeto dentro de qualquer empresa que eu já trabalhei. Porque eu dou nome para o projeto e executo ele como uma empresa, não como alguém tentando realizar sonhos que, putz, viagens assim, ó, Deus é amor. Enfim, não quis fazer essa analogia, mas é isso. Eu não quero que seja uma coisa que eu esteja sempre olhando com um olhar de só positividade, de que vai dar tudo certo, mas com uma forma institucionalizada, de seguir planos, de seguir caminhos, de ter estratégias e fazer as coisas de uma forma que vá dar certo para mim. E ó, minha luz apagando. Vocês vão ver tudo isso nesse vídeo. Eu não vou ficar cortando muito, não. Esse vídeo é pra me dar menos trabalho. Quer dizer, é pra ser mais bonito na edição, mas é pra me dar menos trabalho nas partes que eu falo. O que eu acho que eu precisei mudar, mano, pra desenvolver tudo isso daí, pra sustentar esse corre todo? Eu precisei mudar inicialmente uma parada que eu odeio falar, porque me remete muito aos coaches, né? Precisei muito mudar meu mindset, precisei muito mudar a minha cabeça, como eu penso, precisei mudar como eu sempre fui com as minhas coisas. Essa coisa de dar nome pro meu sonho, de dar nome pro meu projeto, é uma parada que eu acho que muda como eu lido com tudo. Muda como eu lido com as minhas responsabilidades. Que independente de, eu tô tirando as notificações aos poucos que eu tô esquecendo aqui, do nada, notificação do até canto. Mudar esse pensamento de que putz, eu sou artista, eu preciso estar inspirado, eu preciso ter uma energia cósmica, inspiracional para me... Não dá mais, porque a gente não tá sempre assim. Mano, um exemplo besta, eu sei que isso pode ser um problema tosco, tá? Mas, por exemplo, hoje, eu queria ter acordado cedo para fazer uma par de coisinha, umas tarefinhas pequenas, mas não deu, cara. Eu acordei 2 horas da tarde, eu dormi 12 horas de ontem para hoje, não sei o que aconteceu, eu acabei dormindo demais mesmo. E talvez eu não esteja bem emocionalmente, não saiba lidar com isso, só que eu preciso fazer as coisas, eu preciso sentar aqui e gravar, porque isso no final do dia vai virar uma demanda para mim mesmo. Não vai ter ninguém vindo aqui e falando, não, e aí, Lucas, você não vai gravar o vídeo lá, entendeu? E isso pra mim que é a institucionalização do sonho, saca? Do tipo, mano, eu preciso seguir o planejamento, preciso me anteceder a tudo, preciso me organizar para que as coisas aconteçam. E aconteçam pra mim, porque eu estaria fazendo esse mesmo movimento se eu estivesse dentro de qualquer empresa. E esse é um ponto que eu acho que tá me ajudando. Não é doloroso, sabe? Não é igual quando você tá mal e tem que ir pro seu trampo, não é a mesma coisa, é diferente. Porque quando eu tô mal e eu vou executar alguma tarefa que eu preciso executar, no final do dia eu fico muito satisfeito. Pelo menos eu durmo feliz, porque eu executei uma coisa que eu me propus a fazer. Agora, será que eu sinto que eu tenho mais liberdade? Com toda certeza eu tenho mais liberdade agora. Só que veio depois de ter uma certa maturidade para organizar as coisas. Não deu para ter essa liberdade antes da organização, saca? A organização e de certa forma essa disciplina me deu a liberdade. O que antes eu achava que eu só teria liberdade se eu fosse só vivesse no freestyle, assim, e não tem como. E assim, me fez entender que, mano, eu construí um lugar agora pra mim que eu não sei mais o que eu seria sem a tatuagem. Se eu parasse de tatuar hoje, eu acho que tudo pararia pra mim. Talvez eu continuaria criando conteúdo pro YouTube, mas a tatuagem hoje é o meu alicerce, é o que faz eu entender como eu vou trabalhar, como eu vou continuar existindo como artista. E eu tô falando meio que com medo aqui, porque eu tô com medo de acabar o tempo da memória da minha câmera. Eu tô gravando com o celular, né? Mas aí ele fica correndo aqui o tempo. Mas é isso. Eu acho que eu coloquei a tatuagem num lugar pra mim, mano, que ela tá me dando muito aporte, muita estrutura, assim, ó, pra dar corpo mesmo
para seguir com vários outros planos e projetos meus que são artísticos e não são necessariamente ligados diretamente à tatuagem, saca? E, enfim, eu tenho essa sensação de que a tatuagem me deu a oportunidade de me construir como um artista mais maduro, saca? De me construir com uma estrutura maior, com uma estrutura melhor. Mano, no mais é isso. Se assistiu até o fim, comenta aqui embaixo, troca ideia comigo pra eu ver quem tá assistindo. Diz o que achou desse formato, diz o que achou desse conteúdo e vamos trocar ideia, fechou? Esse vídeo é pra sair toda a última semana do mês, provavelmente. Eu queria fazer sair toda quarta do mês, uma brincadeira besta, mas vai sair na última semana e se der certo, quem sabe quinzenalmente, e se ficar bom mesmo, quem sabe semanalmente. Aí sai 2 vídeos de segunda e quinta aqui nesse canal. Fechou? É nóis, valeu!